É isso aí, meus amigos. Nós estamos de volta. Episódio 59 do Anexo 2 Podcast. Calma, não se assuste, ainda sou eu aqui apresentando. Só passei ali no pet shop que tava na promoção, banho e tosa. Aí eu aproveitei já e dei aquela tosada. Tubarão, fico pensando no dia que você tirar assim 100%. Vai ser difícil, hein? Dessa barba. Estamos aqui na mesa, gente, com Felipe Nagy. E aí, gente? Nós, irmão. Com a ilustre presença, que acho que vem para ficar, Heber de Paula, presbítero Tubarão. Tá tudo bem? Conhecido assim nas regiões celestiais. Tamo junto. E o paizão na house. Tamo junto aí. Nós somos 59 ou 60? É que não teve o 59, aproveitando o ensejo, eu quero pedir desculpas para vocês aí que ficamos sem um episódio, excepcionalmente não tivemos na semana passada. Mas mesmo assim. É? Não é? Oh, louco. No post tá 58. Esse seria o 60, né? Quem sabe faz Hoje é ao o vivo. 60. É. Seria o 60, Seria, né? Não. É que não teve 59. Eu acho que o passado foi 59, cara. Ah, não, tá certo. Foi porque o paizão postou que foi o do boneco. É o 60. É o 60. É o 60. Então 60 então, meus Aê. amigos. Episódio 60. É isso aí, é isso aí. Tinha alguma coisa errada que não tava certo, mano. Ó, você já aperta o like aí, não deixa pra depois não, ajuda a gente, não te custa nada, só aperta aí, envia esse link pra mais pessoas, segue a gente lá no Instagram, vamos que vamos, puxa sua cadeira aí, senta aqui com a gente nessa mesa, porque hoje o episódio tá muito especial, nós estamos aqui no meio do carnaval, né, e temos muita coisa pra falar, a resenha já tinha começado aqui antes do REC, mas a gente não vai ser tão profundo, né, Não, por favor. Não, porque senão... Podemos. Deixar o Tubarão. A cara de feliz do Tuba. Nós estávamos num assunto mega profundo, falando sobre super-heróis e multiverso. Metaverso. E tudo mais. É isso aí, paizão. Faz aquela introdução para nós que eu acho que hoje tá bem tranquilo, tá bem né? Tranquilo, é. Nós tivemos o episódio 58, cara. Foi o episódio Pálpebras Cansadas. Depois a gente fez o especial do Congresso, que foi o 59. Hoje é o 60, é isso aí. Boa. Hoje a gente tá num feriado muito especial, que é o feriado de Carnaval. Não sei quando que você tá ouvindo isso, mas até quarta-feira dessa semana é Carnaval. E eu não queria deixar de falar alguma coisa fora disso, que eu gosto de tema assim, né? Você pegar o que tá rolando. Gosto muito disso. Mas também a gente está falando sobre o corpo, as engrenagens. E já que a gente está falando sobre o corpo e a carne, o corpo em si, né? A gente está no meio de uma festa que é a festa da carne. E quando Deus colocou a gente tratou disso, né? Dos assuntos, quando Deus fez a gente corpo, alma e espírito, cara, como é difícil ser conduzido pelo espírito e controlar o corpo e a alma com todas as suas carências e perambulices e emoções e tal. E muitas vezes quando a gente se deixa governar pela carne ou pela alma, cara, é caminho de morte. A Bíblia fala que é caminho de morte. Então, como a gente controla a carne, cara? Como a gente controla? Pra gente ser um corpo decente, como que a gente controla a carne? Então foi um pouco sobre isso. Jesus, quando ele está no Getsemane, e ele fala para os discípulos dele que estão ali perto, vigiem e orem, cuidado. Aí ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então no espírito a gente está sempre ok, mas a carne, cara, como é difícil controlar as necessidades e as carências da carne e da alma. Então eu falei sobre a tentação de Jesus e que ele foi conduzido pelo espírito ao deserto. E lá ele jejuou 40 dias e depois ele foi tentado 3 vezes. E algumas estratégias, ensinos e princípios que vieram dessa tentação de Jesus no deserto. Por isso, essa palavra chama vencendo as tentações do corpo. Já que o corpo tem dá várias ocasiões para ser tentado, porque ele é cheio de necessidades, né? Enfim, mais ou menos isso aí. Nossa, mas tem bastante coisa, né? Ele fez hoje ele foi. Não, hoje eu fui econômico. Pra gente poder falar um pouquinho aqui. O texto que está em Mateus capítulo 4, se você estiver ouvindo, creio que você tenha ouvido o culto. Se não ouviu, vale a pena ouvir depois lá, porque nem foi longo, né?
Foi um culto mais curto, apesar de a gente estar no feriado. Hoje podia ser aquele cultão que ia acabar às 10h30, a galera ia estar aí, tipo, amanhã. Alguém trabalha amanhã aí? Não. Eu não. Não trabalha? Não. O Tubarão queria trabalhar amanhã. Trabalha, o Brunão trabalha. Caramba, Brunão. É, porque O Bruno tem ar pra colocar amanhã, que tá muito quente. É calor, o ar-condicionado tá gritando. No verão, a galera... Precisando de um em casa. Aí, Bruno. Liga pro Bruno. Como que chama? Fumaças... Sky Frio, é isso? Sky Frio. Olha, Propaganda aí. se você precisa de ar-condicionado, instalar, manutenção, qualquer coisa, chame a Sky Frio. É a referência em ar-condicionado. É isso aí. É isso aí, ficou o jabá. Depois você me paga a comissão. O texto está em Mateus capítulo 4 e fala de Jesus indo para o deserto ser tentado. Evento esse que aconteceu logo depois do batismo, em seguida do batismo. Então a primeira coisa que eu achei legal é como é que depois de um evento tão glorioso que é o batismo, onde ele pode ouvir do céu, o próprio Pai confirmando ele, e ele vê o Espírito Santo descendo na forma corpórea de uma pomba, ele poder, depois de um evento desse, ir para um lugar tão ruim, que é o deserto, que representa a escassez, que representa a prova, que representa a teste. Então a gente começou a palavra daí. E a primeira coisa que chamou a atenção foi: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Cara, isso daí já é uma coisa muito interessante. Como é que alguma pessoa é guiada pelo Espírito para um lugar de desconforto, para um lugar de prova, de teste. Então, por exemplo, Tubarão está sem emprego agora, né, Tuba? É uma prova nas finanças para qualquer um, tá? Deus se vira e cuida, né, da família e tal. Mas como é que você pode pensar assim, cara, é Deus que me levou para esse lugar? Sim, é Deus que te leva para vários estreitos, para te provar, para te testar, para te preparar, para te fazer vencedor, para você sair do outro lado fortalecido, para você sair do outro lado vitorioso. Então a primeira coisa que eu achei muito interessante é ele ser levado pelo Espírito. E chegando lá, ele ser tentado para o diabo. É como se Deus tivesse preparado essa prova antes de Jesus entrar no ministério dele. Porque se ele não passa nem ali, eu acho que ele avança para começar o que ele tinha para fazer, né? É um treinamento, então, uma forja para ele conhecer até o próprio limite da carne, sei lá, ter aflorado isso. Imagina se você olhasse para o teu corpo e você lidasse com o teu corpo. Uma vez, a França tem muito isso, ela fala assim, cara, eu acho que eu dei alguma coisa pro meu estômago agora, ele tá chateado. Tipo assim, é como se fosse uma terceira pessoa, assim, entendeu? E você se dirige ele. E aí você consegue falar, né? Imagina o teu corpo, imagina você levantando 6 horas da manhã para ir para academia, ou para ir fazer um jogging, uma corrida. E aí o teu corpo, mano, ele vai me levar para academia, para aquele lugar de novo, cara. Vou ter que ficar pegando peso lá, né? Pô, ele vai me levar para lá, cara. Isso é Deus olhando para nós como corpo, né? E o corpo olhando para o cabeça e falando assim, cara, você vai me levar para lá de novo, cara. Pois é, mas é lá que você é exercitado, lá que você vai melhorar, lá que você vai ficar um pouco mais forte, lá que nós vamos enrijecer toda a tua musculatura, lá onde você vai se alongar um pouco mais e tal. Mas é um lugar de sofrimento. Pois é, mas você sai muito melhor de lá. É mais ou menos Deus levando o corpo dele para um lugar de prova, de teste, sei lá, né? Alguma coisa assim. Enfim. Faz total sentido. O que você pensa sobre isso, Tubarão? Quero saber a tua opinião. Quem tá dentro do processo, né? Não, importante. Eu acho, eu com certeza penso tal qual como o Paizão tá falando aí. E penso também que existe eu não sei o cara que falou isso, eu não lembro agora, mas a gente tem o inabalável aqui, né? E fala da fé inabalável, né? Mas uma fé que nunca foi abalada não pode ser inabalável, né? Boa. Então, eu acredito que esse deserto também, óbvio, né? Que é para fortalecer o espírito, mas também para ver até onde, né? A gente tá... No meu caso, por exemplo, o que Deus tem me ministrado muito eu cresci na igreja, né? Então, assim, essa questão de, tipo, ser o
o mantenedor do lar, o sacerdote, mas não só espiritual, o que provê, sempre gritou muito, né? Então sempre levei muito, não, eu tenho, e Deus está falando, cara, tudo que você tem é se eu deixar. É se eu quiser. Porque ainda que você tenha o seu trabalho e vá trabalhar, tá, você só vai se eu quiser. Se eu permitir. Então, eu não indo, e aí não é porque eu estou me fazendo de vagabundo, né? Alguns podem pensar, tipo, então não vou, Deus está cuidando. Não é nesse ponto, mas Deus está mostrando, não para mim, mas para você que está ouvindo também, que talvez seja o momento de você descansar nele. E eu vou falar, cara, descansar em Deus, nesses momentos, é muito difícil. Descansar em Deus dá trabalho. Dá trabalho. Muito trabalho. Dá trabalho pro espírito. Ou, na verdade, não pro espírito, pra carne. Porque você quer fazer a ponto de você falar, não, eu sou... É que assim, a gente não vai admitir conscientemente, mas inconscientemente você quer ser... merecer aquela bênção. Então, por exemplo, Deus está me abençoando, mas eu tô fazendo também a minha parte. Sim. É como se fosse uma troca. É uma troca, tipo, e tem um ponto nisso de você realmente... Tem muito disso, sim, né? De você fazer pra ter... Mas assim, que é bom, né? É bom. Mas agora, e quando Deus não quer que você faça? Pra provar que é Ele que tá no controle. Sim, mas imagina que você fosse para um campeonato de jiu-jitsu. Certo. E aí chega no fim, os caras te dão um troféu de campeão e você nem lutou. Ganhei de WO. Você ia gostar de receber esse troféu? Não, de com falar certeza assim, não. Não tem como. Cadê o sentimento da conquista? se você não tiver enfrentado 2 ex-campeão, chegado nas quartas, na semi, na final, e aquilo... Tipo o Mundial do Corinthians, né? Nossa, Nossa, essa foi péssima. Nossa, dá uma... Essa Nossa, merece. essa- Quase Essa isso. foi horrível. Quase isso. Cauê, toma a mesa, por Não, favor, eu tenho de novo. muitos Vamos? argumentos para contrapor isso, mas eu nem vou entrar nesse Pronto, assunto. acabou o podcast. O que eu quero dizer é o seguinte: se você não entrar no tatame, se você não entrar no ringue para lutar, você não merece aquele cinturão, modo de dizer. Então, algumas das vitórias que você vai ostentar estão baseadas nas guerras que você lutou, cara. Tá, mas me veio aqui à mente agora, nesse ponto de vista, que não é errado, não tô nem questionando isso, mas Josafá não faz nada, só sai adorando. Ele saiu adorando. Mas a guerra dele foi travada no processo, né? É isso que eu tô falando. Exatamente. Existe uma guerra interna. Não, nessa guerra não teria se lutar. Tem guerra Existem que é assim. é isso que eu tô falando. Não é que e aí é um bagulho muito louco, porque as pessoas pegam X, Y histórias e querem Ctrl-C, Ctrl-V. Então fez isso no Cauê, então vai ser comigo assim. Fórmula. Deu certo assim, vai dar certo lá. Aí empacota isso, vende um curso na internet. Não existe Pronto, estourou. cartilha no céu, cara. Isso eu acho muito louco, porque a multiforme graça de Deus não permite. Pode ser que você tenha uma história muito parecida, viva algo muito parecido, mas nunca igual. Deus nunca vai fazer igualmente na minha vida o que ele fez na sua. Pode ser que chegue muito próximo, mas igual nunca, cara. E aí é o que a gente se pega. E aí é nisso. Então é assim, é assado. Não, e aí tem essas questões também. Algumas histórias você vai ter a vitória sem ter que necessariamente lutar. É óbvio que você citou o caso do jiu-jitsu, que aí não faz nenhum sentido mesmo. Você receber um troféu, você não ter lutado, só ganhando de WO ia ser muito feio, né? Você não ia ter ânimo de levantar esse troféu, mas em algumas... É que eu entendi o que você quis dizer. É que essa luta que você está falando, talvez, e é o processo do deserto, que às vezes Deus pode nos levar, é uma luta interna. Sim. Que está além de você enviar um currículo, de você fazer uma entrevista, de você se preparar e se capacitar. Deus está te levando para um lugar para que você seja aprovado internamente. Para ele tirar a dependência, a sua dependência, pelo que eu estou entendendo. As coisas. Né? Da sua mão. Que foi o que você Isso. falou. Sim. De uma família não assim. e não é excludente também uma coisa da outra. Não, né? A gente não tá entrando Você nessa... está estudando, você está fazendo seu corre. Sua parte. Exato, digamos mas assim. nada acontece. Mas o que eu quero te levar, filho, é para outro negócio. É tipo isso, né, que Deus está falando. Ou não, ou só tipo, Ou calma, não, vai. A hora que, tipo, toda a semente lançada, a uma hora vai cair em terra fértil, né? Então, assim,
calma, ao seu tempo, né? E aí esse calma que você fala, meu Deus. Só que, né? Mas isso tem tudo a ver com o que você começou falando, porque, primeiro, você tem uma alma que tem traumas, sentimentos, emoções, e aí você tem o corpo que tem hormônio, tem vontade, tem desejo, e aí você tem o espírito. E como controlar tudo isso? Pois é. Como equacionar tudo isso aí, que é nada mais do que a nossa vida, né, do dia a dia. Total. E é uma bela de uma guerra. Você acha que isso tem a ver com o fato da gente ser imagem e semelhança de Deus, no sentido também de você ter governo e poder de escolha, de decisão, por exemplo? Quando a gente começou o congresso e a gente falou sobre o homem sendo criado, está em Gênesis 1:26, ele fala que ele, né, criou e deu para o homem espiritual, porque a palavra ali ainda não é homem e mulher. Ele deu autoridade de domínio, porque se a gente é a natureza dele, a gente carrega também o poder e o domínio e o governo. Porque afinal de contas, nós somos chamados para governar, e um dia a gente vai governar com o Senhor. E a gente precisa exercer esse governo, né, cara, em vida. E exercer esse governo não significa nada, tem absurdamente nada a ver com política, nada, mas é um autocontrole, um autogoverno. Exatamente. Afinal de contas, justamente quem está na posição de liderança de governo terreno político, esses muitas vezes são os que menor autogoverno tem, né? Então é disso que a gente está falando, de controle. Então a gente foi chamado para ter esse domínio, cara. A gente foi chamado para ter esse controle. A gente não ser conduzido por quem a gente não quer. É óbvio que a gente está sujeito a muitas coisas. Você não consegue dar uma ordem para o teu intestino parar de funcionar, ou para o teu coração bater mais devagar ou mais rápido porque você quer. Existem algumas coisas que funcionam por lei, né? Mas no geral a gente tem que governar sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma. É isso que eu penso. Fazer um anexo aqui, andar um pouquinho de lado. Sobre o lance da carne e tal. A gente, no nosso ambiente, assim, crentez e tal, a gente usa algumas expressões, assim, então, tipo, de andar na carne. Então, a gente meio que... A gente sabe que a carne é o que é inclinada para o mal, tudo isso. Mas, muitas vezes, a gente fala umas coisas assim, por exemplo, aquele ali tá adorando, mas tá na carne. Como se a gente conseguisse excluir isso, assim, também. Ou então a gente fala assim... Se a gente pudesse fazer esse juízo, né? E outra, qual o problema de você estar adorando na carne? Eu entendo o contexto de tipo assim, você não estiver adorando em espírito, estiver fazendo só uma encenação, ok. Mas muitas vezes a gente usa essas expressões e não percebe que a gente fala umas bobagens às vezes, nesse sentido. Porque, cara, tua carne faz parte do que você é. E tá tudo bem. Racional, né? E tá tudo bem, mas a gente tenta excluir uma coisa da outra, que na verdade anda em conjunto. Por exemplo, a profecia de Joel fala que o Espírito vai ser derramado sobre todo o quê? Carne. E aí como que a gente analisa esse contexto, por exemplo? Então, é porque quando ele diz carne, é no sentido do corpo. Sim. Né? E andar na carne é no sentido de ser conduzido pela carne, pelos impulsos, né? Sim. O lance é que a adoração em espírito, ela é uma conexão espiritual mesmo. O louvor, eu acho que ele é na carne, ele é uma expressão do sentimento e tal. Isso. A adoração, para mim, ela já é em espírito. São duas coisas um pouco distintas. Eu acho que adorar na carne, eu acho que não é que é colidente, mas ele não é a forma mais pura de você fazer isso, entendeu? Eu acho Quando Jesus fala, esse povo... Me adora com os lábios, mas o coração tá também. distante de Eu mim. acho que adorar na carne seria isso. Mas pra mim, né? É o que as pessoas vêm à igreja, cantam. Com certeza vai ser isso, mas o que eu digo é assim, que às vezes a gente confunde e pensa que isso se exclui, e na verdade tá andando lado a lado, cara. É claro que em espírito e em verdade são os verdadeiros adoradores e tal, mas não é porque às vezes o cara tá manifestando aquilo na carne, e muitas vezes a gente olha só o que é externo. E eu não posso julgar se o cara tá adorando na carne ou não. É tipo isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Não, você não pode julgar, mas a vida dele fala, né? Então, assim, o que eu quero dizer é assim, nesse sentido, o cara, né, a pessoa X vem e tá ali. Eu tô falando no meu ponto de vista. Então,
dentro da igreja é o adorador, né? Louva, tal, é alguém que tá envolvido com a obra mesmo, assim, da igreja. Tá sempre presente. É alguém que tá dentro do corpo, sendo um organismo vivo. Mas isso na igreja física aqui, né? Agora, fora, na sua vida, no seu cotidiano, ele não dá nenhum fruto de quem é do corpo, entendeu? Sim. Pelo contrário. Então, isso pra mim é excludente. Sim, Agora, aí total. Então, que é o que Jesus provavelmente estava questionando, ou, né, citando. Agora, o que você está falando, não tem como você, dentro da igreja, mensurar quem está na carne. Por exemplo, às vezes, muitas vezes, estou parado assim, ó. O louvor, tem gente já presa no teto, e eu tô aqui, ouvindo e tal, mas aí quem me olha vai falar, vixe, o tubarão tá seco. Isso que eu tô falando. Mas não sabe. É porque é corpo, alma e espírito, irmão. É que nem, usando esse mesmo exemplo ainda. Por exemplo, cara, como é que algumas pessoas tentam excluir a emoção, por exemplo. Mas isso aí é só emoção. Cara, mas adorar a Deus tem que ter carne, tem que ter emoção, você tem que... Você entende? É um pacote, né? Mas uma coisa toca a outra. Elas não se excluem. Com certeza. Não dá para você estar num estado paralisado e em espírito adorando. Exato. Exato. O que é? Por dentro. Exatamente. Você está manifestando pela expressão, pelo som, por todas as formas, né? Agora, você dá uma ordem para o teu corpo liberar uma voz, um canto, um grito, levantar uma mão. São expressões de adoração que você faz, às vezes sacrificial ou não, enfim. Mas eu acho que você tem que estar sujeito ao Espírito de Deus e pelo teu Espírito governar a alma e a carne. Basicamente isso. Agora, como a pessoa vai adorar, cada um tem um jeito. Eu acho que é muito subjetivo isso, né? Cada um tem o seu, né? Agora, esse verso aqui, tem um verso muito interessante. Ele fala assim, ó: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação, mas manter o castigo para os ímpios, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Ou seja, quando Deus te deu uma autoridade para isso. Deus inseriu dentro de você essa porção de governo. Essa autoridade é um dom, paizão? Não. O dom, ele é gratuito, ele é dado. Não, a gente recebeu essa condição, mas a autoridade é uma conquista. Porque cada vitória que você tem te deixa mais confiante. Você vai mais confiante. Robusto. A palavra é confiante mesmo, para você vencer a próxima. Cara, esse é um dos propósitos da memória, que tem a ver com a alma. A memória para neurociência, ela tem um porquê de existir. Ela te faz você entender com as suas experiências passadas o que é perigoso e o que não é. Lagosta, né? A ideia da lagosta. Também. Mas da lagosta no sentido da hierarquia, você diz? Então, mas dessa questão de você estar preparado para algo que você vai, né? Eu digo em todos os animais. A memória te mostra o que deu certo para você ser vitorioso, assim como o que deu errado para você evitar. Esse é o propósito da memória. É que a gente tem memórias que são afetivas, memórias que o ser humano estima, alimenta de diversas formas. Mas assim... A gente tem a alma, né? A gente tem alma. Mas a memória no aspecto natural é isso, para te privar de erros e promover acertos. Basicamente isso. Então, se você acertou, essa memória é arquivada para que você saiba que você pode ser vencedor novamente daquele jeito, e isso vai te fazendo cada vez mais confiante. Cara, confiança. Você vê em jogo de futebol, quando o time ganha confiança, ele embala. E aí agora o elenco está confiante, agora tudo vai. É uma questão muito, muito, muito louca. Contagia até, né? Dentro da pessoa. Mas eu acho que Deus colocou isso na gente, mas a gente desenvolve isso. Dom também tem que ser desenvolvido, apesar de ter sido dado de graça, né? Então, uma coisa é fruto, outra coisa é dom. Então, esses frutos são consequência de trabalho, de mérito. E dom é um negócio mais dado, e que eu acho que você simplesmente tem. Mas, enfim.
Pegando o gancho de Jesus indo para o deserto, você até já falou, eu sei que é uma pergunta, você fez essa pergunta, a gente sabe que é um tanto óbvio, que você falou assim, é possível estar em santidade e ir para o deserto? Porque muitas vezes a gente também tem esse conceito de santidade meio distorcido, né? Que é santidade? Eu ia te fazer essa pergunta, santidade é apenas ausência de pecado? Cara, a definição de santidade é praticamente isso mesmo, eu acho. Não, sim, analisando friamente na prática. Mas, sei lá, por exemplo... Como que você definiria? É muito mais profundo, eu acho. Então, santidade seria a ausência de pecado, mas para nós, se todos pecamos e... Não, ó, percebe que a minha pergunta foi, é somente a ausência de pecado? É claro que a ausência de pecado está embutido na santidade, mas será que é só isso? Porque e um monge que fica lá no alto de uma colina, lá só bebendo água e meditando o dia inteiro, ele está em santidade? Então, aquele que sabe o que deve ser feito e não faz, peca também. Sim. Então, talvez ficar lá é a pior coisa que ele poderia fazer para a vida dele. Sabendo que ele poderia e deveria estar fazendo outras coisas. Então, mas aí que tá, o nível de consciência dele, será que é esse? Então, aí você entrou numa outra parte muito subjetiva, o nível de consciência do que é pecado e do que não é. O grande lance é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No entanto, Deus nos fez santos. E por isso que a gente é chamado de santo na Bíblia também. Claro. No sentido mas de porque que ele nos santificou. ele nos santificou. E a gente hoje pode experimentar a condição de não viver mais no pecado. Ainda que a gente peque, a gente não vive no pecado, né? Isso. Então tem essa questão. É isso aí. Viver em pecado e, eventualmente, pecar. Uma coisa é você... Aí é essa diferença, para mim, no meu ponto de vista, de ser santo, nesse sentido, é isso. Sim, mas é isso, é exatamente isso. Você não está isento de pecar, mas você não vai viver na prática do pecado uma vez que você toma conhecimento de que aquilo desagrada o Senhor. O lance é que quem vive alinhado com a vontade do Senhor, ainda que algumas práticas pareçam pecado, se você está alinhado com o Senhor, não é. Não é. Como, por exemplo, as parteiras mentindo, ou alguma coisa desse sentido. Então, a santidade, para mim, é você estar absolutamente alinhado com a vontade de Deus. Perfeito. E isso talvez seja não pecar, né? E isso vai muito além de deixar de pecar. Vai. Santidade, para mim, é um nível de consciência muito mais elevado do que simplesmente deixar de pecar. É um nível de consciência alinhada É uma intimidade à vontade também. de Deus. Porque às vezes a gente usa esse termo, eu estou em santidade, porque eu não estou transando fora do casamento. Mas aí você pegou um aspecto, que é o do sexo no namoro. Não, eu ia citar alguns. Porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não cheiro, porque eu estou em Mas beber não é santidade. pecado. Então, mas você pode falar pro cara, você está em santidade no relacionamento? Tô. Tá. Você está em santidade No com seus relacionamento. dízimos? Não. Então, numa área ele está alinhado, na outra ele não está alinhado. Alguma A coisa capenga, assim. tá mas ligado? A gente está 100%. O que o Cauê acho que disse é um negócio mais profundo, né? Isso. Tipo assim, você tá numa paz mesmo, alinhado numa profundidade com Deus, uma intimidade mesmo, você fala, meu, eu Cara, tô em santidade. Andar em santidade é o que você falou, paizão, é estar alinhado com Deus. Mesmo quando você peca, você tem um nível de consciência que você volta para a rota rápido. Isso é andar em santidade. Sim. É isso que eu tô querendo dizer. Porque muitas vezes isso é banalizado, cara. A gente acha que eu estou em santidade porque os pecados externos, eles já não habitam mais em mim. Então, é que a gente fala muito de pecado externo, né? Mas e os internos? Exato, cara. O Paizão já uma vez já trouxe uma palavra sobre orgulho, que é um dos maiores. Ponto. Até porque soberba. pra você reconhecer, é muito mais difícil você reconhecer Soberba. pecado interno. É que assim, Você pode estar quanto mais pecando perto- pregando a palavra. quanto mais perto você vai para Cristo, mais nitidamente ficam expostas as manchas nas suas vestes. E aí é pessoal, cada um que quer realmente estar perto de Cristo vai inevitavelmente será escancarado a ele, essa pessoa que está chegando a Cristo, as suas mazelas. E aí cabe a nós, alguns se afastam e outros se limpam. Sim. E esse processo de se limpar não é tipo
né, do dia pra noite. Às vezes é você reconhecer mesmo, é engolir o orgulho, a soberba, tal, é ir lá e pedir perdão, é Lidar com a reconhecer. consequência do que você fez. Exato, voltar, parar, falar, não, agora é o momento de eu ficar, como, né, a gente comentou algum tempo atrás, de você falar, não tô bom, e a questão não é que você não tá bom porque você está, aí entra essa questão de pecado, é porque eu não estou sadio o suficiente para fazer tal coisa agora, eu preciso estar parado. E você ter essa consciência de que você precisa parar, É santidade. santidade, É isso aí. Tá falando. Nossa, é bem complexo. É tão Mas é isso difícil aí. você ter essa referência do próprio Deus, que é mais fácil seguir Cartilha. uma cartilha. Pronto. E baseado na cartilha, as pessoas se diziam santas ou não, ou justas ou não, baseado em que passo elas seguiam, sem entender, na verdade, a essência. Exato. Vocês daquelas dão, coisas. Então, vocês dão o dízimo Os fariseus, né? do coentro, Se do for ver. cominho, mas... Total. Então, porque o cara falava, eu não roubo, eu vou pra igreja, eu dou dízimo, mas Passa corrompido, né? um Gente. camelo inteiro e os caras com a mosca. Exatamente. Entendeu? Naquela época era... Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Naquela época era... Eita. É que não vai dar pra ver, mas você vê aqui, ó. Eu tenho até aqui, ó. Aqui, ó. Coa mosquito, engole camelo. Nossa, eu lembro dessa palavra. Não, teoricamente, o mosquito era um animal impuro. Então, eles literalmente coavam os vinhos para se certificar de que eles não iam comer uma coisa impura. Pequena. Né? Pequena, só que eles engoliam camelo, que é, obviamente, esse animal enorme. E o que eu sinto hoje é que esse nível de pureza do politicamente correto, que para mim é muitas vezes uma bobagem, mas que a pessoa se sente mais justa praticando politicamente correto, que é engolir um camelo, que é coar um mosquitinho, mas engolir uma baita de um... Você sabe por que eu entrei nesse assunto? Porque hoje eu estava à tarde pensando, né, tava ouvindo um louvor lá, tava fazendo o meu devocional, e eu tava pensando nisso, assim, o que será que o Marcinho vai pregar hoje? E eu achei top o contexto que você trouxe, porque era exatamente o que eu tava pensando nesse sentido, tipo que assim, falar de carnaval, no período de carnaval, dentro da igreja, é bater em bêbado. Falar do... Por isso que hoje eu nem vi no culto. Falar só do pecado, da galera. Santo, pô. Sou santo. Nem precisa. Não sou disso, não. Não tô na rua. Tipo isso, é exatamente isso. É muito simples você falar disso. Mas e você Mas fala... o simples, ó, o paizão falou, pastor, perdão, falou um negócio que é o quê? A questão, e eu há muito tempo falo muito disso, que é o quê? Eu vou usar o termo a igreja, mas não me entendam mal, mas o corpo, assim, a gente tem essa predisposição a fazer o quê? É mais fácil você ser calgado do que ensinar ele a pastar. Então você citou algo que é o quê? A pessoa, ela tem que entender o que... Como ser calgado? Como assim? Ser calgado. Por exemplo, tudo é pecado. Cartilha, usar métodos e fórmulas. Exato, você põe a cartilha, isso não pode. Por exemplo, beber é pecado? Eu não tô querendo criar polêmica. Não é. Não é pecado. Tipo, qualquer pessoa, não é. O que tá por trás disso? Tem uma série de situações que tá por trás, mas não sou eu, o líder ou o pastor, que vai falar pra você, Cauê, o que é pecado. Você precisa entender. Beber, você vai lá, abre a latinha. Nossa, calorzão que tava hoje. Você toma gelada. Você tá pecando? Não tá. Mas o que isso traz? Aí é muito pessoal. Nós precisamos... Pecado é embriaguez, não é beber. Mas aí é que Depende pra quem. Então, Exato. Mas depende do que vai gerar com essa atitude. Então, exato. Mas aí... Individual. Você entendeu? É uma infinidade de possibilidades. Ou nenhuma. A pessoa vai tomar, beleza, tomei. Acabou. Mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte. É mais fácil a gente falar não bebe pra todo mundo. Não tô falando que isso é um problema também. Pode ser, sei lá. Mas isso é legal estar falando porque a gente não bebe, então a gente pode falar disso. Sim, mas aí, por exemplo, eu não bebo e não gosto. É isso que eu tô falando. Você não tá usando esse termo em autodefesa, entendeu? Pra justificar porque você bebe. Não é isso. A gente não bebe, só que a gente entende também que... Normalmente, quem bebe, ele tá questionando porque ele tá preso naquilo. Isso, é isso. Ele se sente mal e ele quer justificar. Uma vez eu ouvi alguém falar assim, mas a sua igreja, quem bebe não pode pôr a mão na obra.
Querendo ou não, é um contexto nosso Então, mesmo. Mas é isso que eu ia falar. Beber não é pecado. Mas para um levita era. Sim. Um nazireu era também. Sim. Se você falar, por exemplo, que ter relação com a esposa não é pecado. Óbvio que não. Depende da época. Exato. Depende do que Deus tinha pedido. Poderia ser ou poderia não ser. Se Tá. você tem votos, você já fere alguma daquelas coisas. Então, depende da ocasião, depende da pessoa. A Bíblia fala assim, feliz aquele que não se julga, não se condena pela sua consciência. Ou seja, o nível de consciência da pessoa agora vai determinar. Então, uma maturidade, né? A gente volta naquele ponto que é ultra subjetivo. Serve para você? Está feliz? Tá bom. Mas não dá para você fazer um Ctrl+C, né? Não dá. Mas é o que você falou também, e aí você deu exemplos do Velho Testamento, mas trazendo para o Novo, Paulo vai falar, né, para Tito, para Timóteo, coisas semelhantes da escolha do episcopado, né, que são pessoas que querem realmente estar ali na obra, trabalhar, né, e uma dos atributos é que ele não seja dado ao vinho, né, então você tem aí já essa questão de se você realmente quer isso, você não precisa fazer aquilo. Mas o mesmo Paulo falou para Timóteo também, toma um pouquinho de vinho, porque faz bem pro teu estômago. É o que a gente tá falando, é muito subjetivo. Agora, o que eu quero dizer, por que eu entrei nesse assunto? Porque não dá pra gente chegar e falar assim, é pecado. É difícil pastorear, né? Então. Você tem que ir pra cada um, entender o contexto, ver a situação. E falar, cara, talvez isso pra você não seja bom, cara. O seu irmão pode, mas você não. Normal. Na verdade, alguns princípios eles regem a geral, mas ele funciona uma direção individual, né? Eu, particularmente, penso que a bebida não gera muito benefício de praticamente nenhum aspecto, nenhum mesmo. Mas eu não julgo como um pecado também. Não, mas só um pouco do que você já comentou sobre o assunto, para quem tá ouvindo, já aprendeu muito a respeito e entra no que o Tubarão tá falando. Você não simplesmente falou assim, não pode beber. Eu nunca falei isso, mas a Bíblia também, o que ela chama de vinho, muitas vezes é suco de uva. Você lê vinho, mas é literalmente suco de uva. Sério? Não é muito. O vinho que não bebeu é suco de uva? Não, mas depende de quanto você dê. O vinho naquela época, se ele não era bem cuidado, a própria uva, a própria fruta faz a fermentação ser muito rápida. Então você já tem um desdobramento aí que pode gerar embriaguez. Mas quando a gente fala que muitas vezes tem a raiz da palavra, dá para a gente distinguir uma que significa uva ou suco de uva e o que significa literalmente o vinho fermentado com um teor ou uma possibilidade de embriaguez. Se você beber aquele sucão sangue de boi, aquele sucão lá, o suco, uma porção grande, você também vai sentir um pouco de embriaguez, um pouco de sensibilidade. Mas porque a própria fruta gera isso, com tanto de fermentação que ela tem. Quando o suco de uva era colocado dentro de um odre, ele passava por um processo de fermentação. Então, o que eles descobriram? Que dentro de um odre de determinado tamanho, que praticamente era uma bolsa de couro, se você deixar ele ao oxigênio, ele vai fermentar e vai virar um vinho e um vinagre rapidamente. Mas se você deixar ele com tanto de oxigênio, ele fica fermentado numa medida em que se transformaria num vinho, alguma coisa assim. Então, por que a Bíblia fala de vinho novo? Porque esse suco é o suco fresco, é a coisa fresca da uva, e não o vinho fermentado. Que naquela época era muito bebido, né? Nesse caso deixa quieto, não vou ficar esticando chiclete não, vai. Nesse caso de qual? Do primeiro milagre de Jesus, porque Rodas de canal, eu ia perguntar também. Porque aí era o que? Ele transformou em suco de uva? Não sei. Não. Mas para mim, provavelmente, não era uma bebida com um teor alcoólico e embriagante. Mas a Bíblia chama de vinho. Chama de vinho, mas não existe o termo suco de uva na Bíblia. Mas ninguém toma suco de uva e fica alegre. Então. Mas aí o vinho tem uma conexão com a alegria. E o que é mais interessante desse contexto também é que só se eu tomar as pessoas que tomaram aquilo, o que elas falaram? Cara, todo mundo no final serve o vinagre, serve o fraco, serve o vinho o ralo, o vinho que é ruim. Esses caras serviram um melhor vinho no fim.
Jesus. Então, assim, pessoas que apreciavam o vinho, que estavam dando aquele testemunho real ali. Então, eu não sei, cara. E eu não acho que tem problema nenhum em ser vinho de si, porque é outra. Não, eu não tenho. Tem uma cultura totalmente diferente. Não tem, é difícil, mas que existe uma raiz de cada palavra e elas são diferentes e todas elas são traduzidas por vinho, isso é claro, isso é óbvio, é só a gente ver. Você tem um vinho que é essa palavra yain, yavin, alguma coisa assim, e você tem um vinho que é uma palavra totalmente diferente, ela é um vinho que é uma da hebraica, eu não estou falando no coisa não, é um vinho que se chama, putz, é uma outra coisa, cara, ele aparece de outro nome, quer ver? São palavras diferentes, mas para vinho, que é essa daqui, ó, que dá até para ver. Tirosh. Que está escrito inclusive aqui, ó, vinho fresco ou novo, mosto. Vinho recém-espremido. Entendeu? É disso. Você não espreme uma uva e ele já vira vinho. Teor alcoólico. Leva tempo. Então, tudo que é traduzido como vinho, você precisa ver mais ou menos porque qual a raiz. Vinho é suco de uva, vai, no sentido geral. É o fruto da vinha. Mas pode ser um suco fermentado ou não, né? Tipo, Ele leva tempo para fermentar. Aí você tem que entender qual o contexto da palavra, buscar na raiz e ver como está escrito Exatamente. na versão original, tá? Exatamente, alguma coisa assim. Se você está preocupado, faça isso, meu filho, aí na sua casa. Vai procurar no original. Fomos longe, hein, no assunto do vinho. Nossa, andamos de lado. Não, fomos longe, mas para você... porque muita gente que bebe se apropria de passagem. Não, eu acho legal, porque eu usava várias dessas aí. Aí, ó. Na época que eu bebia. Eu era um bêbado. Então, mas é isso que a gente está falando, na verdade. A questão é você ter um nível de consciência do assunto e não Maturidade cristã, né? A maturidade da fé. E eu acho que essa maturidade linka com o negócio da palavra que o paizão falou que é muito legal, né? A hora que você tá bem com Deus, que a hora que ele sai, que a hora que desce a pomba, que você sai cheio de orgulho. Não é orgulho, né? Mas você sai... acho que é orgulho, acho que não tá errado colocar orgulho só. Você sai afirmado ali, com a sua identidade afirmada. Exato. Eu acho que linka bem, porque você tá afirmado, você tá cheio de autoridade, inclusive de falar, eu tô no caminho certo. E não é, acho que não é errado ser um tipo de autoridade, orgulho, mas é um bagulho bom, acho. Uhum. E aí é onde o cramunhão vai te levar... Não, o Espírito Santo te leva pro deserto, né? Pra você ser agora ali exposto às coisas que... E é engraçado, porque o paizão falou de um contexto, eu vejo de outra forma, assim. Não de outra forma no sentido que uma tá errado, né, e outra tá certa, mas que o inimigo ficou olhando, esperando nitidamente, falando assim, agora ele acabou de chegar no deserto. Então ele tá suave. Tá forte. Tipo, os demônios, não, vamos atacar ele. Não, calma, deixa ele lá. Mas deixa eu voltar só um pouco aqui, só para eu ler essa passagem. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida, todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Pronto. Fome. Tem uma isso pergunta aí. que eu vou deixar pro... Esse nível aí, volta aí, pode voltar. Esse é o nível de consciência do que a gente está falando. Porque eu peguei esse gancho, porque o que você falou que eu achei... Você ia falar uma parada já disso ou não? Não, segue aí. Não, o que você ia falar, pode falar. Eu ia pro deserto já, vai, segue aí. Não, nós estamos no deserto já, mas eu até ia falar isso aqui que o Qual paizão deserto falou. você tá? Não, porque tem... Eu já tô no deserto desde ano passado, mano. Tem uma cotinha. Não, mas eu preciso ler mais um aqui, cara. Lance. Feliz o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Pronto, mais uma vez, isso mais uma Confirma tudo isso. mais uma palavra que fala sobre o que é nível de consciência que você precisa Se ter. o cara Exatamente. pensar, posso ou não posso, já não come. Ele já tá com dúvida. Já. Não, e é mais legal ainda porque não é só a consciência da gente, né? Mas não, Fala com o onde tá próximo. isso aí? Só pro cara que tá Posso ouvindo. ler Tem aqui, mais, isso está hein? em Romanos 14, Delícia. 22. Mas na mensagem, olha que louco, ele fala assim, cultivem um relacionamento com Deus, Ai. mas não o imponham a outros. Vocês serão felizes se seu comportamento e sua fé forem coerentes. Aí. Mas,
Se não estão seguros, se percebem que estão agindo de modo incoerente com o que creem, às vezes tentando impor sua opinião ou apenas agradar, vocês estão errados. Se seu modo de viver não condiz com o que vocês creem, estão errados. Toma. É isso aí. Isso Receba. também é legal. É isso aí. Sua experiência não pode ser doutrina também. Exatamente. A sua Não. experiência de vida não é doutrina. Mano, é lifestyle. Com todo. Acho que falar assim fica meio chulo, né? Ah, então ser cristão é lifestyle. Óbvio, é assim. Ter um relacionamento com Cristo, ele gera uma mudança na gente. Uma Isso, mudança. cara. E essa mudança É precisa automático. ser visível para Cara, todo mundo. Você sabe por que a gente entrou nesse assunto? Porque me incomoda, por exemplo, você não bebe porque você é evangélico. Não, irmão. Eu não bebo porque eu não quero beber. Claro. E muitas pessoas se apoiam nisso. Eu não bebo porque a minha religião não permite. E aí, não sei o quê. Você já percebeu pessoas que eram super duras com esse assunto? Eu conheço, você também conhece, pessoas que eram duras com o assunto e tal. A primeira coisa que essa pessoa fez depois que ela resolveu sair da igreja foi beber. Aí eu fico perguntando, cara, que nível de convicção que esse cara tinha, então? Se você Zero, chama zero. farisaísmo. É que tem pessoas que tiveram experiências tão negativas que elas colocam essas limitações por conta das Sim, experiências sim, dela. Como sim. o Kevin fala assim, don't make your preference my prophecy. Exato. Ele fala muito isso. Porque, meu, se é isso Traduz aí, porque a falou, tecla não faz. SAP não tá ativa ainda lá no YouTube. não faz da tua preferência a minha profecia. Pronto, Vai me impor Isso, o cara. que você prefere, cara. exatamente. Então, a gente mas tem aí é aquele negócio que a gente tem, que é o quê? O cara, porque ele não bebe, ou sei lá, porque ele não consegue vencer tal coisa, aquilo ali agora é pecado pra todo mundo que tá abaixo dele. Não é assim, entendeu? E aí entra nesse que eu tinha falado, de pôr uma cerca. Então agora o cara põe uma cerca. Não, E não pode, e é porque esse ele não consegue É. dominar aquilo. Ele nem superou ainda, pelo É, visto, o problema exato. dele. Porque assim, eu tinha problema com bebida. Se você me perguntar hoje, a minha sogra evangélica e tudo mais, ela toma uma cerveja, o meu padrasto, a mesma coisa. Toma uma cerveja e para. Eu não acho errado. Eu, pra mim, Você não vai não parar. posso tomar uma Você cerveja. consegue tomar uma cerveja e parar? Não sei, não quero nem Mas não vou- tentar, mas não vou mas entrar eu na- não vou é. entrar nesse... Eu não vou entrar Eu, nesse... eu, fazer um eu teste? sou igual. Então, Meu, assim, meu pensamento é igual esse, mano. eu Vamos posso fazer um sentar teste? numa Vamos fazer mesa... um teste? Mano, meu padrasto vai tomar uma cerveja. Beleza, eu não acho que ele tá errado. Eu não vou entrar nisso, porque Isso pra aí. mim... Mas não vou julgar ele e falar, nossa, você tá errado. É isso aí, a sua experiência não é doutrina, é isso, cara. Ó, eu vou pôr um videozinho aí, o Fumaça. Depois eu não sei se tem como pôr. Eu vou pôr um link Faísca e fumaça? Faísca e fumaça. de um videozinho do Rodrigo Silva. Para quem quiser conferir e ouvir depois, é muito bom e muito esclarecedor. Ele fala só sobre o vinho e sobre 3 palavras diferentes para vinho que tem na Boa. Bíblia, o que Top. é referência, e é bem esclarecedor, bem legal mesmo. Legal. Chama O Vinho na Bíblia. A gente vai pôr o link na descrição. Vai estar o link desse vídeo na descrição do vídeo, tá bom? É isso aí. Boa. Mas isso tem a ver com o que você falou, a analogia que você fez top, tem tudo a ver com o que a gente está falando, que você usou a referência de como colocar uma focinheira num pitbull, é o que a religião tenta imprimir com regras, e então é mais fácil eu colocar uma focinheira nesse pitbull do que eu ensinar ele que ele tem uma natureza feroz, mas ele pode ser doutrinado, não doutrinado é uma palavra ruim, mas ele pode ser ensinado. Educado. Educado, exatamente. Então a gente está falando de bebida, não sei o quê. Talvez você está ouvindo e fala, nossa, o que tem a ver com o que eles estão falando e tal? Porque é exatamente isso. A gente tem governo para tomar uma decisão e a gente, com base em Bíblia, em definição de palavra, em experiência, e nesse debate que a gente está falando, a gente pode hoje falar assim, não bebo porque eu não quero. Estou dando um exemplo, mas tem inúmeras coisas. Mas a religião, ela quer sempre fazer isso aí, põe uma focinheira. Não pode, acabou, fica quieto e acabou. Sendo que a gente precisa saber lidar com corpo, alma e espírito. É isso aí, paizão? O Jordan Peterson, ele tem um raciocínio muito interessante. Ele fala assim, que o homem bom mesmo é o homem perigoso. Eu gosto. Eu gosto, porque a grande virtude de alguém é o controle. Exato. E não o potencial de destruição que ele tem, mas o nível de controle que ele tem. Bonzinho. Olha, toda a arte marcial está pautada em cima de você poder ser agressivo, poder ser perigoso, mas não usar Escolher aquilo. não fazer. Escolher não fazer. Qual é a virtude, em termos de perigo, de um bichinho de pelúcia?
pode dizer, não faz nada. Um animal que é absurdamente bonzinho, ele não existe virtude em controle, já que ele é incapaz de ferir. Mas se ele é capaz de ferir e se controla, esse carrega virtude. Cara, que top isso. Ele fala que o É muito problema, na verdade, da nossa geração é exatamente esse, né? De homens bonzinhos. Homens fracos. top. Jesus era bonzinho? Isso aí é muito louco, cara. É um diálogo. Jesus era bonzinho? Jesus, ele era bom, é um bonzinho. É bem diferente, né? Tem um diálogo falei com você, né, Tuarão, no Crônicas de Nárnia, quando eles chegam em Nárnia e eles sentam na mesa com o seu castor, a castora, né, e eles falam de Aslan, e eles ficam empolgados, e aí ela fala sobre Aslan, e ela fala, Aslan não é um homem? Tipo, você tá de brincadeira, ele é um leão. E aí ela fala assim, mas é seguro? Aí o castor fala assim, é claro que não é seguro. Ele é um leão, mas ele é bom. Nossa. É muito bom esse diálogo, porque assim, ele é seguro, depende pra quem. Meu Ele é amigo. bom, mas se você não for, meu amigo, aí é ruim pra Se você. você não tiver confiança pra estar ali na frente, não vai ser bom. Exatamente. Quando a feiticeira questiona ele, e aí, mas o que me garante? Ele só ruge, mano. É. Mano. Todo mundo acabou. É seguro? Depende. Claro que não. Mas ele é bom. Analisa sua consciência que você vai saber, ué. É como se você, quando o Skank tava lá, né? Você não tem medo do teu próprio cachorro, né? Porque você conhece ele, ele te conhece. É seguro? Mas ele é um bom cachorro. Tipo, sei lá, né? Os drúxulos, mas é excelente esse diálogo. Jesus era um cara perigoso? Muito. Muito. Ele era bom? Depende Também. pra quem, né? Era, Bem perigoso. Pro sistema ele era uma ele era loucura. destruidor. Pra época, ele foi totalmente perigoso. Aliás, né? Foi fatal. É. Mas bom e justo, né? Aí você vê. E por que eu tô perguntando isso? Porque tudo que a gente tá falando, ele é sempre o nosso maior referencial. E se ele passou pelo deserto, e se ele teve que lidar com a carne, com a fome, com a sua identidade sendo provada ali pelo diabo, e ele provou para nós que é possível governar pelo Espírito. Queria só louco, eu só queria falar aquela hora disso daí, que o nosso inimigo, ele espera o estopim. Tipo, deu 39 dias, ele chega, já tava no limite. Imagina Jesus já, tipo, definhando de fome, sede, aí ele chega. Meu, agora que ele tá com a boca seca, olha lá, ó, tá amargando. Olha o zoinho. Aí ele chega. Ele é astuto, né? Exato. Onde a carne manifestou, né, cara? É, que você mencionou isso, né? É. A carne manifestou. Eu acho que ele ficou esperando exatamente isso, ó. E teve Na hora que fome. A hora que ele teve a fome foi a hora Ele que ele esperou entrou, né? tudo isso pra tentar dar o bote. Não, ele esperou e falou assim, na hora, não vamos agora não, calma, que Sim, agora ele calma. tá forte. Quando ele esboçar, e é muito louco porque os demônios, né, o nosso inimigo, ele tá aí antes de a gente nascer, né? E é muito louco que ele conhece a nossa Natureza. natureza. Ele sabe o que você quer sem você falar, sem você esboçar. O jeito de você olhar pro lado, ele já fala, tá querendo, pera aí." Cobiçando, né? É, Mas uma exatamente. coisa interessante é a tentação só expõe a nossa fraqueza. Exato. Porque você não vai ser Kryptonita. tentado naquilo que você Por isso que Deus não controla e pode ser governa. tentado, né? É. E aí começa a batalha de rima ali, de Bíblia. Ixi, Um tacando a Bíblia no outro. ia ser bom, né, Eu cara? pensei na rinha, a hora que você falou de... Imagina, cara, uma rinha de... Coliseu, batalha do Coliseu. Nossa, dá uma pregação boa, tipo a guerra do Logos, ou guerra dos livros. É. Ia ser bom. Mas o que eu achei interessante desse contexto, de Jesus, lógico, sempre vencendo ele na palavra e tal, é que ele não estava só citando a palavra, ele é a própria palavra, cara. Ele é a palavra, cara. E, tipo assim, era... Você tá me tirando. É, Tá mano. de brincadeira. Você, É. você lembra, aí eu lembro aí de novo, agora você mexeu no vespeiro, pai, não tô zoando. Mas quando Aslan, quando as meninas falam pra ele, Putz, agora ele não volta mais. Agora vai embora. não, mas é louco, porque você Tô falou que ele é a brincando, própria palavra, e as meninas falam pra ele, mas e agora? Você se colocou
quando ele ressuscita, mas como assim? O que aconteceu? Ele falou assim, eu estava lá quando a magia profunda foi criada. E a feiticeira não se atentou a isso, né? Nossa. E é muito louco, porque faz sentido a isso, né? Tipo, o que você falou, ele é a própria palavra, ele é aquilo, tudo que existe é ele, entendeu? Ele tá em tudo. E você falou de pedra, mas ele é a rocha também. Ele é a rocha também, é. Ele é o pão e ele é a Ele pedra. é o pão e ele é a pedra. E você É a falou um rocha. negócio interessante que eu gosto de falar também, que eu gosto desse texto de Gênesis, que você falou, é uma proposta indecente, né, ridícula, transforma essa pedra em pão e tal. Ou seja, mas eu sou o pão, cara. E é sempre esse jogo. Satanás te oferece aquilo que você já tem. É a mesma coisa que ele falou para a humanidade ali, para Adão e Eva. É. Falou, se você comer, vocês serão como Deus, mas eles já eram como Deus. Exatamente. Sim. Ele estava Ele oferecendo vende, aquilo que ele já vende algo tinha. que a gente já tem. Profunda agora, porque Magrela. façamos o homem à imagem e tal. Eles já tinham aquela condição. Mas ele vai na identidade e oferece aquilo que eles já tinham. Que é o que ele faz todo dia. Exatamente. Que é o que ele faz todo dia, cara. Atacar a nossa identidade e oferecer aquilo que você já tem, mas você talvez não saiba ou não, sei lá, né? Por alguma condição aí. Mas é esse jogo. Que é o... Isso aí. E Jesus ali no meio desse cenário falando, cara, você tá sério. Tipo assim, Ó, sério mesmo? Sério mesmo? Sério mesmo? Sério mesmo? Pra cima de mim? Eu achei da hora que você falou, na hora que ele falou que era pra se jogar lá, tipo, essa daqui ele foi mal. Suado essa proposta. Pô, sério? É, Se tipo, jogar mano, mesmo? É, Você quer mesmo que eu me jogue? Mas o lance, o corpo, ele tá sempre atrás de bem-estar. Sempre, cara. Conforto. Se você comeu demais, bem-estar é vomitar. Sim. Se você comeu de menos e tá com fome, bem-estar é comer. Se você tá com frio, bem-estar é tirar a blusa. Pôr blusa. Se você tá com calor, bem-estar é tirar a blusa. Tudo para que você alcance sempre um lugar de equilíbrio, um lugar bom ali, um lugar do bem-estar. E fome é uma coisa que pega, cara. Uma coisa que pega. Não pro Pablo, não. vocês assistem. Ah, é? Por quê? É louco, né? Depois deixa pra ver. Isso é só pra quem... Depois eu te explico. Tá bom. Nesse debate aí, o Pablo Marçal que tava soprando os versículos pra Jesus, certeza. Pra ele. Eu não podia perder a piada. O Pablo Marçal, o próximo Deus. Chuck Norris. Né? Ele já é. Certeza. Né? Não, Não, Começar a fazer filmes, mano, certeza. meu não, Deus. ele já falou que muito você meme sabia bom. O Chuck Norris se converteu? Sabia. Foi o Pablo Marçal que pregou pra ele. Foi agora, mas agora tá, mano, ficou estreito pra Satanás, né? Satanás já tá Norris se converteu. correndo. Satanás tá correndo já. Ai, mano, eu ia falar um negócio que vocês perdi o raciocínio, Não, mano. mano, eu ia falar um negócio. Que o Chuck Norris ia chutar a bola, errou, chutou ao chão, a terra tá rodando até o... Que ridículo. Foi ótimo o episódio. Mano, eu tava com um negócio top pra falar agora e perdi. O que a gente tava falando mesmo? Deixa eu perguntar um negócio Então então. manda. Vai. Por que é tão difícil? Porque assim, né, o diabo tenta a gente, então, porque você falou que a gente não pegou, tipo, não entendeu ainda a identidade. A gente já é filho. Tudo isso. Por que tem tanta gente que vem pra igreja e não consegue entender isso, o que nós somos? Porque uma vez você falou, por exemplo, que a gente já não é criatura. A gente é filho, né? Então, por que é tão difícil isso? Então, a gente é filho, quem se entende como filho. João começa o evangelho dele de uma forma linda, né? No princípio era o verbo era com Deus. O verbo era Deus quando ele estava no princípio, e por ele, através dele, tudo se fez. E nada que foi feito sem ele. E junto à criação estava o homem, mas o homem não recebeu. Ele foi enviado para os seus, mas os seus não receberam. A todos que o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa condição é uma condição que você precisa entender. Mas a tua identidade é uma das áreas. Mas as tuas carências também são provadas. E foi um pouco disso que eu falei. Quando alguém é tentado, ninguém é tentado por Deus, mas pela maldade que já reside em nós. A tentação encontra contato bem ali. Aonde que ele vai ter êxito? Ele vai fazer contato justamente com a carência, com a necessidade dentro da gente. Às vezes a pessoa sabe que é filho, mas ela tem uma carência afetiva, ela tem uma carência da carne, sei lá, um desejo, sei lá, entendeu? Eu sempre
soube que eu sou filho. Isso eu tenho comigo tanto, cara, que eu sou falho, mas eu sou filho, brother. Não importa se a Lolo derrubou o prato, quebrou o prato, se ela mentiu, dizendo que comeu, mas não comeu, que ela... Cara, é tua filha, cara. Você não vai deixar de amar ela nunca. Se você entender... Por isso que quem não teve uma criação de uma família alinhada, com princípios básicos da Bíblia, ou que não recebeu essa... Não exatamente princípio bíblico, mas porque mesmo em famílias que não conheceram a Cristo, receberam muito amor, muito carinho, muito afeto dos pais, essa pessoa é diferente, ela entende qual é a relação de pai com filho. E ela vai transmitir eventualmente para os seus filhos esse mesmo amor, né? Então essa é uma lição, cara, que eu, por exemplo, tive uma criação mas tão sadia, cara, mas tão sadia. Eu recebi tanto carinho, tanto afirmação do meu pai, da minha mãe, de amor, de conforto, de abraço, que... E chinela cantando também, né? E chinela cantando também, que para mim Faz hoje, parte, né? que para mim hoje é uma enorme demonstração. Eu bati o carro do meu pai com 13 anos. Não apanhei. Um dia eu menti. Foi a maior surra que eu tomei na minha vida porque eu menti que eu tinha feito uma lição e não tinha feito. Olha que louco, isso é muito louco. Por quê? Porque, cara, você errou. Você saiu Princípios, dirigindo. né? Não deveria. Mas eu nunca te falei, você é proibido dirigir com 13 anos. Foi uma aprontada, né? Mas mentir era um negócio intolerável. Nós não aceitamos isso dentro de casa. E você vai entender que nós não estamos criando um putinho aqui, não. Nós estamos criando um homem, entendeu? Sim, sim. Hã? E cabrão. É isso aí. Cara, isso é tão forte que tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando, por exemplo, sobre santidade. Eu acho que isso aqui é um exemplo muito bom disso. Porque, tecnicamente, bater um carro com 13 anos é muito maior, um pecado muito maior do que mentir sobre uma lição. Só que o interno pro pai e pra mãe, cara, você mentiu pra mim. Você não outra precisava. dor, né? Você bateu um carro, mas você não mentiu. Assim, Um amigo meu, ele... é aquele pecadinho interno, isso que eu tô falando, assim, o Anderson Silva tem essa mensagem que é forte, que fala, há pecado em nossa santidade. Sim. Que é isso. Porque, tipo assim, talvez seu irmão, sei lá, tô dando um exemplo, pega 2 irmãos. Eu não bati o carro, você bateu. Só que, cara, beleza, só que você mentiu. Um negócio que é desse tamanho, só que é muito maior, na verdade, que é muito mais profundo. Você vai tomar uma surra agora pra você entender que você tem que ser homem pra assumir o que você faz e tal, enfim. Eu falo pra Kiki que, assim, a gente evita, né, bater. Até pra não ficar... Cria criança safada, né? Tudo apanha, né? Mas eu alinhei com ela que o quê? Se for algo de caráter, mentir, aí se não, aí vai ser um castigo, uma correção, que a gente fala pra ele, toda ação tem uma reação, então desobediência gera uma reação. É um pecado deliberado, consciente, doloso. Exato. Isso. Caráter vai ter régua. O que eu ia perguntar? Eu ia falar uma coisa que me veio na mente, mas que é importante de falar. Quando você falha no teu teste do deserto, Boa. você só vai permanecer mais tempo ali. E que a única solução é você encarar novamente para vencer aquilo. É um jogo. Pode dizer, Próxima fase, né? mas eu gosto muito da ideia de que Jesus venceu no lugar onde o povo falhou. Porque o deserto é normalmente um lugar onde a gente rateia. E ele venceu no deserto. Então, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu acho muito legal isso Sim. daí. E eu fiz aquela comparação do erro que fez com que Moisés ficasse no ciclo e o povo ficasse no ciclo. Porque quando a gente erra no deserto, eu estou dizendo isso porque tem pessoas que estão tanto tempo nesse lugar e que às vezes evitam o confronto hoje com aquela realidade que prende eles naquele lugar. Mas, meu irmão, eu quero te desafiar, se você estiver ouvindo aí, a olhar para esse ciclo vicioso de erro que te prende onde você está, encarar ele de uma vez e falar, eu vou vencer, cara, eu vou sair e vou vencer. Às vezes é no namoro, às vezes é no relacionamento, a quarta, quinta pessoa que você está namorando, todas você se entregou, é um emprego, todos você se enroscou com alguém ou de alguma forma.
É um ministério que você entrou, mas você nunca cumpriu a sua escala. Você sempre... É um projeto que você assumiu que você ia terminar uma leitura, mas você não conseguiu completar. Mas até que você não encare, cara, você não vai sair desse lugar. Então, Jesus venceu no deserto para que a gente não tenha que ficar lá. É basicamente isso. Top, Top, hein? Da hora. top. Esse era o grande finale já? Não. É que soou com o grande finale, né? Soa como Não, grande tô brincando. Entrou. Não, mas eu Não, o entendi. grande Era, finale, Mas eu acho era um isso direcionamento eu aqui acho que foi muito importante. importante, porque tem muita gente que fica tentando esquivar e não encara o problema. Né? E eu vou responder um pouco da tua pergunta e pegar esse gancho do que você falou. Por que algumas pessoas e tal, às vezes não... Cara, tem processo que você tem que passar, e eu vou falar de um testemunho próprio aqui. Problema de paternidade. Eu tive um problema muito forte de paternidade, porque meu pai se divorciou da minha mãe quando eu tinha uns 13 anos e tal, e essa quebra foi muito dolorosa para mim, porque eu era muito próximo do meu pai, e ele saiu de casa, tal, foi viver a vida dele com outra mulher e tudo mais. Então, todo esse contexto é muito difícil. E nos últimos anos, Deus me colocou num deserto em várias áreas. O paizão sabe disso. Financeira, emocional, cara, vários. Até que você falou, e aí você fica evitando o confronto e a mudança e tal, e alguma coisa que está te travando. E aquilo foi cada vez mais me empurrando, me empurrando, me empurrando. E eu já estava aqui, já pregava a palavra, já é presbítero, diácono, presbítero, sei lá, pregando a palavra. Eu sei que eu sou filho de Deus, eu já tinha essa filiação, mas eu tinha um problema, cara, um bloqueio de paternidade com meu pai, que eu precisava resolver. Mas não tinha força, tal. Enfim, é um relacionamento tipo normal, para quem, você não tem problema com isso, mas internamente eu tinha, e eu sabia que eu tinha. Então, muitos dos desertos, dos processos que Deus me fez passar, eu lembro quando Deus me deu uma palavra, Leste Lehala, caia para dentro de si mesmo, que é o chamado de Abraão, aquela palavra vai, significa isso. Quando você tem que cair para dentro e enxergar só o que está aqui dentro, e você tem questões que você sabe que você tem que resolver e você evita, você vai ficar lá, cara. E foi um processo tão doloroso, até que um dia eu falei, eu vou lá, marquei, fui e falei com meu pai, sentei na frente dele, falei, cara, sinto sua falta, aí já desmoronei e tal, e me rendi, tá ligado? E ele ficou assim, sem entender e tal, mas foi tipo libertador. O que mudou na prática hoje? Não mudou tanta coisa assim, tipo, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu fui lá e lidei com isso. Mudou aí dentro. Exatamente. Exatamente. E entender, aí você consegue entender várias coisas, vários contextos. Você não pode dar aquilo que você não tem. Aí eu fui entender, por exemplo, o meu pai perdeu o pai dele, o meu avô, quando ele tinha 9 anos de idade. Então, cara, pensa o que você perdeu um pai com 9 anos. Qual que é a referência que ele tinha? E qual a forma que... Você entende? Então, é muito complexo. Mas era um deserto e um lugar onde eu estava ali e eu precisava resolver. E isso aí foi o ano passado, acho que meio do ano passado, cara, e tanta coisa já mudou assim. Tem muita coisa para mudar, claro, mas eu já sinto... Então, às vezes a pessoa sabe que ela é filha de Deus, mas só que você tem alguns processos que você tem que lidar com você mesmo. Cara, você cai para dentro aqui e Deus vai te mostrar lá. E para mim foi libertador, porque eu sei que Deus me ama, eu amo as minhas filhas, eu tenho tudo isso, mas eu precisava resolver essa questão aí. Se você ganha uma consciência do que você precisa resolver e não resolve, isso só vai te encaminhar para um estado mais de apostasia mesmo. É quase aquele que olha a imagem no espelho e depois vai e se esquece. Você é porque a grande questão, cara, é que Moisés já tinha ferido uma vez a rocha. A simbologia de Moisés em errar, cara, ele tinha que ter falado com a rocha e bateu na rocha. A rocha é Jesus, essa simbologia. A primeira ferida, ela representa basicamente Jesus que foi ferido por nós. Isso é muito forte, mano. Só que a segunda já não é. A segunda, cara, Hebreus 7 fala assim, que aqueles que já tiveram parte com o Espírito, já experimentaram do dom celestial e voltaram a pecar, esses crucificaram a Jesus novamente. Você fere ele de novo. Uau. Então, você entender que você tem que mudar, que Deus morreu na cruz para isso, mas você não o faz, é como se você estivesse projetando ele ali de novo, ou fazendo a primeira obra dele
Anulando ela, ou fazendo. Então isso é muito forte, cara. Isso agride demais a santidade do Senhor, no sentido de você anular a obra que ele fez para que você vivesse plenamente, né? É como se Deus tivesse preparado uma terra prometida, mas o povo... Cara, imagina, isso deve entristecer muito o coração de Deus. Isso é louco. Nossa, eu viajei agora. Então, falar com a rocha seria agora uma época de relacionamento? Total. Nossa, eu nunca tinha parado de pensar nisso aí. Top. Eu não quis entrar um pouquinho nessa área, porque eu achei que era um negócio complicado, mas é muito linda essa simbologia, eu acho. Nossa, demais, cara. Você é louco. E agora ele tá lá, segundo teste... Nossa, eu fiquei aqui meio... Castelano. Nossa, foi. O segundo teste também foi, né, um teste de... Aí é que tá. Quando você estava passando pelas suas crises, seja financeira, seja em outras áreas, isso começa a afetar a tua identidade. Total. Se você permitir. Total. E eu acho importante falar disso, porque às vezes a gente... Testemunho pra nós não, eu bebia, eu era isso, era louco e não sei o quê, e agora eu sou aqui, presbítero, pregador do evangelho, cara. Não deixa de ser, né? Mas... Sim, mas eu tô falando assim, a gente tem nosso processo todos os dias, mano. Não, mas Todo é dia isso que é tem um louco, diferente. porque a gente conta muito como Conhecer testemunho. e proceder e prosseguir em conhecer ele, cara, Mas todo aí é o que dia. eu falo, testemunho mesmo, não que é mesmo, né? Porque alguém vai falar, então isso... Mas a gente sempre fala, eu era um bêbado, vivia drogado, beleza, né? Esse é o testemunho mais Isso, normal. mano. Mas esses testemunhos, que é o que você gerou, que é o que a gente vem gerando no processo já, dentro do... Pô, o cara tá lá, já é presbítero, né? E tá falando que... tem os processos posso falar ainda. uma coisa? Essa transformação do bêbado para um homem reto é uma enorme transformação. Sim, Para da onde você veio. Agora, cara, vamos lá. É mais difícil um corredor de 100 metros rasos pular de 13 segundos para casa dos 10 ou ele baixar de 10,700 para 10,5? Cara, sim, entendeu? é. Você tá falando de um centésimo, mas é Mas mais é mais difícil. difícil. com pra- certeza. É mais difícil. Entendeu? É isso, cara. Porque, cara, a mudança para quem tá aqui um pouquinho para cima, ela é muito esforço. Cara, você pegar 15 quilos no supino e pular para 60, cara, você quadruplicou. Mas você sair dos 60 e pro 70 já é um esforço sobrenatural. Mas é só mais 10, cara. Você já subiu 45. Cara, mas essa É difícil. é difícil. Então você vai numa projeção e todos nós estamos prosseguindo em conhecê-lo. Mas cara... mas é esses, Vai afinando. esses Vai degraus afinando. que a gente, né, de uma maneira, vê como pequenos passos, que são os mais difíceis. Mas Jesus ou o Espírito Santo vamos pegar na mesma analogia, é esse personal trainer que vai ficar, cara, mas dá só mais uma, vai lá. Ele não vai falar pra você, não, já tá ótimo, tira um pouco de Eu vou carga falar agora e por fica mim. só... Eu aqui com o relacionamento com a minha esposa, falando, tipo, eu sou meio irritado mesmo, às vezes, né? E uma vez, essas minhas experiências trabalhísticas, tava lá, tal, e um cara que era o meu chefe, que era meu amigo também, falou de um jeito meio pá comigo, né, cara? Tipo, falei, caramba, um cara fala que me ama e falou assim, né, comigo, tipo, rasgado. E eu fiquei malzão, tipo, falei, caraca, meu, porque eu sou sanguíneo, né? Sensível. Sanguíneo melancólico? Sei lá, talvez, é bem capaz mesmo. Sanguíneo é certeza, melancólico também. Enfim, e aí eu vim pra casa na motinha assim, quase chorando. Acho que eu tava chorando mesmo, porque eu sou assim, né? Falei, caraca, mano, não consigo entender, né? Como uma pessoa fala tipo isso. E aí Deus me fez falar, mas você faz isso com a sua esposa, cara. Uau. Você dá umas respostas pra ela que... E você ama, não ama? Aí na hora eu cheguei em casa chorando, pedi perdão pra ela começou a chorar também. Eu falei, Deus me fez enxergar a sua dor, mas do jeito dele. Tipo, ele não me fez ver o que você tava vivendo, ele me fez passar sentir. pelo mesmo processo de um outro lado. Ele podia usar ela mesmo, né? Mas não, ele me usou e falou, e aí, falei, caraca. Não que eu não sei, perguntem pra ela depois, mas eu tenho tentado melhorar, entendeu? Tipo, não é assim, sabe? Tipo, e é isso, né? Que É o degrauzinho. esse degrauzinho. Tem um pouquinho, né? Não dá pra... Né? Tem gente que olha a gente e fala, nossa, mas vocês são tão, né? Mas há sempre o que melhorar. Quanto tempo nós temos aí, Fumaça?
Passou. 1h15. Tá bom já, né? Tá bom. A fumaça. Mas assim, Eu vou mandar a última braba, então, que você Manda, perguntou manda. lá. Se Jesus tivesse multiplicado, tivesse feito a pedra virar pão, era pecado? Não sei, Nossa. brother. Eu acho que o erro estava em ele usar o poder para causa própria e ele poder sucumbir à carência do corpo, mais do que, né? Sim. Se bem que ele teve fome, a Bíblia diz que ele teve fome. Ele chorou, ele também foi, né? Ele foi. Sabe por que eu meio- acho que ia ser pecado? Respondendo agora que me veio na minha cabeça. Porque talvez pudesse ser orgulho. Eu ia Também, falar isso. Ele ia, também. talvez Vou te podia gerar mostrar, então. um Então vou te orgulhão. mostrar. É, Eu exatamente. posso. É. Agora, eu digo, em ele poder, sei lá, Foi louca a resposta. Eu não preciso te provar nada, É, cara. Eu sei quem eu sou. exatamente. Não vou transformar nada. Cala a boca, pronto, isso aí. Essas duas provas, né? A última, cara, ele já tava, tipo, sem argumento. Não tinha mais a ver se és filho de Deus, se és filho de Deus. Mas agora tinha a ver com os reinos da terra. Né? Fraco também, né? Mas será? Não sei, porque pode ser que não. Vai destruir tudo Pra depois. nós, pra Vai acabar tudo mesmo. Não, pra nós, cara, eu quero dizer, pra nós é a tentação que mais pega. Mas pra Jesus. Agora, né? pra Jesus, cara, É, conheceu a glória, cara. A glória, Desceu de lá, a né? glória desceu de lá, entendeu? Mas Sabia tava, que ia voltar pra lá. mas esvaziou-se de toda a sua glória. Tem essa. Ele tava como um homem ali normal. Que foi onde acho que Satanás tentou bater, né? Vou ver se a carne tá. E aí ele não Isso deixou é a carne muito louco. governar. Isso é muito louco também. É. Porque Mas, tava ó, doutrinado. eu Tava me lembro de treinado. tem um videozinho, deve estar aí na internet, Em algum lugar. em algum lugar, que eu falei sobre verdadeiro ou falso. E eu falei sobre a glória verdadeira e a glória falsa. E que Jesus já tinha experimentado essa glória verdadeira, que ele jamais sucumbiria com uma falsa. Quem conhece o verdadeiro, reconhece o falso. E Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não menospreze o poder que a então, consciência te impõe. Não, mas é isso. Cara, mas aí tem um paralelo muito interessante. Quem sabe quem é, encontra alguém que sabe que é de verdade também. Beleza. Porque assim, quem é pão sabe quem é pão. E quem é pedra sabe quem é pedra. Porque você sabe, quem é rico sabe quem é rico. Basicamente, né? Tipo, se você sabe bem uma coisa, por exemplo, se você olhar uma pessoa brincando no parque jogando tênis, você vai falar, mas se você joga melhor, você vai falar, opa, se joga, ou esse não joga, só fez que... Porque quem sabe identificar melhor. Então, cara, se você sabe quem você é, você vai saber identificar tua fonte também. Você não, né, você começa a criar essa associação para não receber pedra, né, por pão, vamos assim dizer. Mas Jesus já viveu essa glória. Essa terceira, para mim, sendo Jesus, aquele que já tinha experimentado a glória, é uma tentação fraca. Agora, para nós mortais, é uma grande tentação. É uma pesada. Mas podia ir longe. O Felipe Vilela fala que negociam com o diabo para fazer pedra virar pão. Isso é bem complexo também. Porque é bem possível a gente Irmão, fazer isso em várias frentes. Satanás, você não precisa vender a alma para ele 2 vezes, é só uma, irmão. Acabou. Você negociou com ele, já era. Já era. Negociar para pedra virar pão é profundo, porque muitas vezes é fazer aquilo que parece ser bom, aquilo que dá resultado, aquilo que funciona. Por exemplo, Moisés lá funcionava do jeito, ferir a rocha funciona, mas não era o que ele tinha que fazer. Tem um preço, né? Uhum. E aí esse é o mesmo conceito de você negociar com o diabo para fazer pedra virar pão. Pô, é pão, povo, tá alimentando, vai ajudar. Oh, mas a gente pode pegar esses pães aqui e levar lá pro Instituto Forte, ó que beleza. Que lindo. Só que da Onde onde tá vem o vindo? pão, irmão? Tipo, é aquele negócio lá, Onde pô. tá saindo? Eu sou dizimista fiel, mas sou do comando. Tipo isso. A motivação, né, cara? É. Que motiva. Bom, considerações finais, paizão. Consideração final é que, cara, Satanás deixou Jesus, ele foi servido pelos anjos. E a lição... Oi? A palavra servir aí é diácono, cara. Achei mó da hora. diácono. É. E Então tem uns diáconos angelicais aqui. Aleluia. ele resistiu e Satanás deixou ele. E a Bíblia fala, resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, né?
e resistir ao diabo, ele vos deixará. Não é só resistir, é se sujeitar a Deus. Então, ele resistiu. E é muito interessante porque o escudo da fé te faz resistir. Não, vai dar bom, tá tudo bem, Deus está comigo. Amém. Eu tenho fé nisso. O escudo da fé resiste e a espada da palavra faz você conseguir atacar e resistir e refutar ou rebater. Sei lá que palavra. Da hora isso. Então, a armadura veio como nessa guerra que não é carnal, espiritual. A gente revestiu a igreja. Se você estava em casa, se não estava, recebe essa palavra de ser revestido por uma armadura espiritual nova que vai te fazer resistir às investidas das trevas e poder, em nome de Jesus, suportar o dia mau. Amém? É isso aí. Top, hein? E fazer o espírito reinar sobre a carne. Hoje nós deitamos. Por sinal, cadê o nome do boneco? Nós não temos, Deitamos. Dá um nome pra ele aí. Engrenilson, Engrenaldo. Vai, Tuba. Qual o nome? Ah, agora ficou muito em cima, né? agora ficou. Nós nem Semana que vem a pensamos gente tem que nisso. voltar Falaram com o nome ciborgue. Ciborgue é muito. Ciborgue é Ciborgue muito não. clichê, né? É muito. Mas é de verdade, meio máquina, meio Eu sei homem. que ficou muito top esse cenário aqui, ó. Se você gostou, escreve aí nos O Arnold. comentários. Isso Arnold aí é pra Schwarzenegger. dizer que nós matamos o corpo, matamos a carne. Derrubamos, deixamos a carne deitada aí, quietinha. Subjugada. É isso aí. Eu vou mandar um abraço pro Marcão, Boa. dos Atalaias. Não ouvi o nosso podcast. Aí, Marcão. Peguei no pé dele, hoje na oração ele soltou. Não, porque eu ouvi no podcast. Eu falei, aí sim, hein? Marcão. E eu quero mandar um abraço pro Tatão, lá de São José de Campos de Jordão, que era daqui, que ouve a gente. Ele ouve mesmo, eu trombei ele regularmente, na conferência, ele me Ele falou falou. também. Boa, isso aí. Tatão, queremos você aqui. Tatão e a Laila são muito, muito queridos. Qualquer Casal dia a com gente um vai beijo fazer uma grande. ligação pra ele lá, né? Demorou, vamos Vamos ligar, embora. vamos ligar Aliás, pra faz ele. tempo que a gente não liga, né? Hoje. De domingo tá ruim, mas os últimos a gente gravou no meio da semana, a gente podia ter ligado. Então tá, assim que o Tubarão acabar o joguinho, a partida, a gente vai... Manda um beijo pra Kiki aí, Tubarão. Ela tá assistindo a gente. Pergunta se você falou muita groselha. Acho que não. Ah, mas ela vai assistir, pô. Ela não tá ao vivo. Ela vai assistir. Ah, então. Ela vai. Beijo, amor. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu, gente. É Valeu, nóis. gente. Deus abençoe. Magrão. Até a Abraço, próxima. até a Valeu. próxima. Nossa.